Preciso falar ainda sobre o polêmico gol de Memphis Depay. Surgiu uma imagem que mostra o atacante holandês fazendo o gol com a mão. Será que teve inteligência artificial? Tudo sobre as últimas do mercado, bastidores, finanças. Depois da derrota em casa na Copa do Brasil, o Cruzeiro se preparando para o jogo de domingo, reclamação na CBF com a arbitragem, cartão do Lucas Romero, gol que era para ser invalidado, o VAR também não conseguiu ver, hein? Numa agilidade absurda, coisas que acontecem geralmente com o Cruzeiro. Situação de Lucas Vidalba. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso falar agora sobre o Cruzeiro. Torcida da Raposa enfurecida com uma imagem que apareceu apenas nesta quinta-feira e que viralizou nas redes sociais. Ela mostra por trás do gol o lance do Memphis Depay, que resultou na vitória do Corinthians por 1-0. E nessa imagem fica muito claro que para dominar a bola o Memphis utiliza do braço direito. Ontem, durante o jogo, ninguém do Cruzeiro, nem jogadores do Corinthians, muito menos árbitro e árbitro de vídeo, notaram esse toque na mão. E foi um verdadeiro rebuliço a aparição dessa imagem, a ponto de a CBF nesse momento desconfiar que ela tenha sido gerada via inteligência artificial. Já há uma investigação para saber se essa imagem é real ou não. Se ela for real, dá para dizer que o gol do Memphis Depay foi absolutamente irregular. Bola lançada da esquerda, ele se utiliza do braço direito para tirar o Fabrício Bruno da jogada e também o goleiro Cássio e fazer o gol. Confesso que achei a forma como o Memphis Depay tocou na bola esquisita com todas as imagens que a gente tinha acesso nessa quarta-feira. Mas precisamos aguardar a conferência desse vídeo para ver se tem inteligência artificial ou não. Só para completar, muito torcedor do Cruzeiro pedindo a anulação da partida dessa quarta-feira, algo completamente fora da realidade. Ainda que seja comprovado que não houve inteligência artificial e que o Memphis se utilizou da mão para fazer o gol, o fato de o árbitro em campo e o árbitro de vídeo não terem notado faz com que não exista qualquer possibilidade de reversão do placar. No próximo domingo, 6 da tarde, os times se enfrentam na Neoquímica Arena e o Cruzeiro vai precisar vencer por 2 gols de diferença para passar de fase. Se vencer por 1 gol, leva a decisão para pênaltis. Nesta quinta-feira, ainda remoendo a atuação do Cruzeiro, derrota para o Corinthians no primeiro jogo e agora é o jogo da volta. Com 2.500 cruzeirenses lá na Neoquímica Arena, e o Cruzeiro vai tentar pelo menos uma vitória simples para levar a decisão para os pênaltis. Já seria um bom resultado, né? Depois de tudo que foi apresentado, o Cruzeiro precisa dar uma resposta lá em São Paulo. No domingo estaremos lá para contar toda essa história e que possa vir uma classificação heróica do Cruzeiro. Ainda tem batalha. Claro que a atuação foi abaixo da crítica, já falamos muito sobre isso. Mas o Cruzeiro pode chegar sim lá em São Paulo e fazer um grande jogo diante da equipe do Corinthians. Ainda a situação do jogo, o Cruzeiro formalizando uma reclamação na CBF quanto à arbitragem pelo cartão amarelo que recebeu o Lucas Romero. Inacreditável aquele cartão dado pelo Anderson Daronco e principalmente pelo gol que tocou na mão. O Corinthians foi melhor, talvez fosse fazer o gol em outro momento, mas aquele gol tinha que ser invalidado. Falar que não tocou na mão, que é inteligência artificial, aí é pior ainda, né? E isso saiu aí, chegou a ser divulgado. Aí é brigar contra qualquer imagem, né? E o VAR, numa velocidade absurda, tem coisa que só acontece contra o Cruzeiro, galera. Aquele lance a favor do Cruzeiro era gol invalidado, eu não tenho dúvida nenhuma. Nenhuma. Iam rodar. Pausa aqui, peraí. Daronco, vem ver o vídeo. Toque na mão do atacante do Cruzeiro. Então, ninguém tem dúvida, né? Que ia acontecer. E aí eles passam. Vou te dar uma câmera aí. Cara, não tem zoom na imagem, não tem nada. Aí coloca 4 câmeras na tela, velho, numa velocidade absurda pra... Tipo, vamos verificar isso logo, gente. Vamos verificar isso logo pra sair a bola no meio de campo e não ter como voltar. Meu Deus, é inacreditável. Campo não tem reclamação, campo não tem não sei o quê, uma coisa assim que fala o Daronco. É inacreditável. O William até faz o sinal, né? Mas foi um lance que era difícil para ver, mas o VAR
tem condição de analisar e analisar bem. Então, não dá também só para colocar que foi esse erro determinante, porque a atuação do Cruzeiro realmente foi muito abaixo e já falamos muito sobre isso. Então tá aí mais uma reclamação. Por falar em arbitragem, Rodrigo Pereira de Lima, ele apitou o jogo do Cruzeiro contra o Santos. Até foi uma arbitragem ok, e ele será o dono do apito lá na Neoquímica Arena. Rodrigo José Pereira de Lima foi escolhido, inclusive, o melhor árbitro do Campeonato Brasileiro, e saiu também o VAR. Rafael Trace será o árbitro de vídeo para este compromisso. Ele já foi aí VAR no clássico com o Atlético, naquele 0-0 no Mineirão pelo Campeonato Brasileiro e na vitória por 2-0 na Arena pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Nem quero ficar falando também de arbitragem, porque é um assunto que cansa muito a gente. Vamos lá, sobre o time. Começou a preparação hoje, tem sexta e sábado para o Leonardo Jardim definir o substituto de Lucas Romero. Segundo ele na entrevista, está entre Matheus Henrique e o Wallace. Rian Guilherme acho que corre bem por fora. Então vamos aguardar. E na zaga, Jonathan Jesus vai ser o escolhido. O Vidalba está fora do jogo de domingo. O Cruzeiro vai confirmar o diagnóstico. Ele passou por alguns exames e o Vidalba deve ficar aí um tempo afastado. É uma imagem que preocupou a todos, então nem tinha que ter ficado em campo, né? Mas vamos aguardar a atualização por parte do Cruzeiro. O fato é que a lesão, ela existe, né? Tem que ver qual o grau de problema que teve o Vidalba. Eu tive até a impressão que era no tornozelo, no joelho, mas foi no tornozelo. Tanto que quem acompanhou ele voltando, né, para o campo ali, estava com o uso de muletas. E aí vamos aguardar, é um problema no tornozelo esquerdo. O Cruzeiro vai informar aí nesta sexta-feira, provavelmente, a situação do atleta. Wanderson tem chance de voltar a ser relacionado para este jogo de domingo. Tá falado, pessoal? Com a gente nos Donos da Bola, primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil, deu Corinthians para cima do Cruzeiro. Aqui, primeiro deixa eu falar uma coisa, me defender, porque o Breno já chegou aqui hoje, já pegando e falando, vou falar no seu ouvido. Não vai falar no meu ouvido, porque a minha base sobre o que seria o Cruzeiro no jogo de ontem, e eu acredito que para muitos torcedores do Cruzeiro, teria pegado como embasamento do que o Cruzeiro poderia propor para cima do Corinthians, o que foi o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. E ontem, de verdade, passou longe de ser aquele Cruzeiro que a gente viu encantando o país, apresentando possivelmente o melhor futebol do Campeonato Brasileiro, jogando muito bem, tendo atitude, tendo entrosamento, tendo tranquilidade. E ontem não vimos isso. Vimos um Cruzeiro nervoso desde os primeiros instantes, com pouca atitude. Então, dito isso, é por esse fato que eu apontei que eu imaginava o Cruzeiro que apresentou o futebol contra o Corinthians na vitória de 3-0, se apresentando novamente. Então foi por esse motivo que eu deixei de forma tão clara e objetiva que eu colocava o Cruzeiro como muito favorito, que ainda coloco o Cruzeiro perante a equipe do Corinthians como favorita. Ainda tem outro jogo. Lembrar que o Cruzeiro, na atual temporada, fez grandes jogos jogando fora de casa, então pode sim, está aberto, a disputa está aberta. Ficou mais difícil? Ficou, mas o Cruzeiro tem totais condições de ir a São Paulo e conseguir mudar a história dessa semifinal de Copa do Brasil. Agora, vou apresentar a turma que está comigo hoje. O HG está lá de São Paulo. Tudo bem, Eltinho? Beleza, Gui? Tranquilo? E aí, Brenão? Tudo bem? Só estou pensando em mim, o Breno. Eu escutei essa voz, tudo bem, Eltinho? Tudo bem. Meu Deus, é o Guilherme mesmo. Tiagão, tudo bem? Cara, eu não tinha prestado Valuzeiro, atenção que era Valuzeiro. ele. Ô, Valu,
Diga lá. Foi a pior apresentação do Cruzeiro com o Leonardo Jardim? Eu não vou falar do ano, porque antes teve o Fernando Diniz. Então, com o Leonardo Jardim, e vou retomar ainda, com o Leonardo Jardim após a Revolução das Estrelas, do jogo contra o São Paulo, pra cá, foi o pior Cruzeiro que vimos em campo na partida de ontem? Ô Elton, boa tarde para você, a todos no estúdio, a quem nos assiste. Você fez igual o Cícero Melo, né? 2 em 1. O Cruzeiro chegou a 61 jogos ontem na temporada, né? Dos quais eu trabalhei em 61. Tem jogos piores na temporada, mas na Copa do Brasil foi o pior jogo do Cruzeiro disparado. E eu diria que em termos não técnicos, né? Claro que o Cruzeiro foi mal tecnicamente também, mas em termos da agressividade, algo que o próprio Leonardo Jardim falou que faltou ao Cruzeiro, o Lucas Silva, na zona mista, que a gente viu falando um pedaço também, falando que o Cruzeiro entrou em baixa rotação. Então, eu acho que assim, parte técnica, você às vezes pode querer jogar num determinado dia tecnicamente bem e não conseguir. E ontem o Cruzeiro, a postura do Cruzeiro ontem foi incômoda. E lembrando que quando a gente fala do jogo de ontem, pelo menos no meu comentário, não estou falando que o elenco não presta, que o elenco é ruim, que os jogadores não servem. É porque o Campeonato Brasileiro, ele ficou num capítulo para trás. Ele ficou no último final de semana, no dia 7 de dezembro, onde o Cruzeiro fez uma excelente campanha, para mim uma extraordinária campanha, alcançou a 3ª colocação. A gente está falando do jogo de Copa, ontem o jogo de Copa do Brasil, a fase semifinal, a partida de ida. O Corinthians com 7 minutos já havia assustado o Cruzeiro 2 vezes, uma chegada do Bidu e uma chegada do Memphis Depay. O Cruzeiro ontem foi um time que, além da parte técnica não está acontecendo, um time nervoso, um time desorganizado. O lance do gol do Corinthians tem, em várias camadas, uma desorganização coletiva. Então, um time que eu disse durante os momentos que antecederam esse confronto que num duelo de 180 minutos, não necessariamente o melhor vai passar e que o que não é cotado como favorito não precisa de jogar 90 minutos ou 180 minutos bem. O Corinthians pode ter feito os 30 minutos no Mineirão suficientes para conseguir passar para a próxima fase, para a final. Agora, é claro, como disse também o Jardim, se o Cruzeiro fizer 30 minutos daquilo que foi na maior parte da temporada 2025, o Cruzeiro tem condições de pelo menos devolver 1-0 ou de devolver o 2-0. Basta saber como os jogadores irão para Itaquera. A gente sabe que vai ser um ambiente hostil. Agora, nada do que aconteceu na noite de ontem, para jogadores, comissão técnica, serve como embasamento para ir buscar uma classificação em São Paulo. O Cruzeiro tem que melhorar muito se quiser conseguir a classificação para a final da Copa do Brasil. Ontem, o futebol do Cruzeiro foi um futebol muito abaixo do que a gente está acostumado a assistir. Por quê? Eltinho, eu acho que o Cruzeiro não conseguiu replicar o que ele sabe fazer de melhor. E olha que o Corinthians foi agressivo em alguns momentos. Ou seja, ele daria espaço para o Cruzeiro. No início da partida, quando tem uma jogada com o Caio Jorge na ponta de esquerda, que ele dá um chapéu para trás, para cima do Gustavo Henrique e finaliza depois em cima do outro zagueiro. Aliás, foi o Gustavo Henrique que deu o chapéu para trás? Foi o Ramalho. Foi no André Ramalho, né? Ele dá o chapéu para trás para cima do Ramalho e finaliza em cima do outro zagueiro. Cara, naquele lance eu falei assim, é hoje. O Cruzeiro vai meter os 3-0. E o Eltinho amanhã vai estar chato nos donos da bola, e com razão. Sim. Porque quando a gente tem razão, a gente tem que ser chato. E eu sempre bato a gente tem que ser chato, né? Então, eu falei assim, o Eltinho vai estar chato nos donos da bola. Aí eu pensei ainda assim, sabe que vai ser o lado bom? Eu concordei com ele. Nós vamos deitar no Valor do Breno. Só que, depois disso, cara, o Cruzeiro não conseguiu, dentro da partida, mostrar aquele futebol que a gente está acostumado. E o Corinthians começou a pressionar de uma forma que o Corinthians conseguiu ter espaço até para jogar. Num contra-ataque que eu esqueci o nome do atacante, Cantilho, não, como é que chama? Carrillo. O Carrillo recebe na ponta direita completamente livre, sozinho. Naquela hora, na visão que eu tava no Mineirão, eu tava no camarote da KTO, na visão que eu tava, eu falei assim, cara, ele vai dentro do gol. Só que depois você vê pela visão da câmera e tal, você vê que é um pouquinho diferente. Ele tá livre, mas tá livre na ponta. E aí ele faz o cruzamento
Cara, assim, o Cruzeiro foi muito mal defensivamente. E aí, se a gente for apontar algumas peças defensivas, o Fabrício Bruno foi mal, o Cruzeiro não conseguiu ter um bom setor de criação. Ontem a gente tinha uma expectativa boa em cima de Caio Jorge e Matheus Pereira, eles não tiveram uma boa partida. Então, assim, algumas questões individuais explicam um coletivo que foi muito ruim. E eu tô com você. Desde a Revolução das Estrelas, desde o jogo contra o São Paulo, pra mim é o pior jogo do Cruzeiro sob o comando do Leonardo Jardim. Ó,